Estamos alegres em poder estar aqui nesta noite, para mais uma vez cultuarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Quero que você, já de pé como estamos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Isaías 64, versículo 4. Queremos justificar aqui a ausência do nosso pastor presidente. O pastor Anésio não está presente aqui porque, na verdade, ele foi ali em Meaípe receber uma tão digna homenagem daquela igreja que está a completar 60 anos. O pastor Anésio está lá com um grupo de irmãos, por isso ele não pôde estar presente aqui nesta noite. Feliz em rever aqui os nossos irmãos que estão nos honrando com a sua visita, ainda mais feliz em ver a nossa irmã Naná. Quem sabe o que é a irmã Naná? A Naná é a irmã Laide, né? Mãe da nossa irmã Dilma. Hoje de manhã eu falei sobre um ícone, dessa igreja, nosso irmão Luiz. Irmã Naná é um ícone dessa igreja também. Deixa um legado muito bacana para nós, que crescemos às sombras desses irmãos, aprendendo, juntamente com eles, em termos de ser servo de Deus, a sua humildade, juntamente com o nosso irmão Josué. Nossa irmã tem uma muito bela história nessa igreja. Deus abençoe, é uma alegria ver a nossa irmã aqui conosco. Isaías 64, versículo 4, preste bem atenção no texto muito conhecido pela igreja, que nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus com letra maiúscula, e ali na verdade está com letra maiúscula, mas é um Deus com letra minúscula, ali teria que ser, além de ti. Aí sim, esse Deus com letra maiúscula, que trabalhe para aquele que nele espera. Vamos voltar ao texto para nós entendermos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti. Isaías fala do nosso Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém, irmãos? Podemos nos sentar. O profeta Isaías é conhecido como um dos profetas maiores. Isso não é pela estatura do profeta, mas pelo volume de escritos que Isaías teve. Isaías escreve o seu livro, e o seu livro tem 66 capítulos. Isaías também é conhecido como profeta messiânico, porque dentro das suas profecias, ele relata com muita propriedade e profetiza acerca do Cristo que viria, o Emanuel, aquele que nasceria de mulher. Nesse texto, o profeta Isaías dá uma declaração muito profunda, e ele vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu,
quando se fala da antiguidade, ele volta para as antigas civilizações. As primeiras civilizações que povoaram e permearam a terra. Podemos citar aqui os babilônios, também os egípcios, podemos citar aqui os assírios, os cananeus, os sumérios, e aí os filisteus entram dentro dessa área aí dos cananeus também, porque povoavam aquela terra, e assim sucessivamente. Ele está dizendo um relato muito profundo, e ele certamente, consultando todas essas civilizações que aqui foram citadas, ele vai dizer com muita propriedade que, desde a antiguidade, dentro da Babilônia, dentro da Assíria, dentro do Egito, dentro do território que os cananeus povoavam, não se ouviu. E aí ele dá uma outra informação que parece ser uma repetição, que diz assim: nem com o ouvido se percebeu. O ouvido é o membro, o órgão que nós temos que ouve. Mas o que Isaías está querendo dizer aqui é exatamente isso. Ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, não há registro. Ninguém jamais falou sobre isso. Nunca se ouviu. Nenhuma história contou. E aí quando ele fala nem com o ouvido se percebeu, ele está querendo dar uma afirmação mais profunda. Ele está querendo aprofundar um pouco mais o texto e fazer um paralelismo com aquilo que foi falado primeiramente. Aí quando ele diz que não há registro, ninguém jamais falou, nunca se ouviu, nenhuma história contou, ele vai dizer, e nem se percebeu com os ouvidos. Isso vai simplesmente, além de ouvir palavras, isso significa, não se compreendeu, não se captou, não imaginou algo assim. Nas antigas civilizações, desde a antiguidade até os tempos de agora, nós nunca ouvimos falar, não teve algum relato na história, não teve alguém que escreveu alguma coisa acerca de um Deus que seja além do nosso Deus, que trabalhe para aquele que nele espera. Você veio aqui nesta noite, certamente você veio aqui adorar a Deus, cultuar a Deus, mas eu estou falando com seres humanos, que têm vontade, emoções, pensamentos, sentimentos, e nós estamos estudando sobre tudo isso. E certamente no seu coração, você entende que você precisa esperar em Deus, para que algo venha acontecer na sua vida. Muitas das coisas que fazemos, nós temos que tomar as nossas decisões. Vou atravessar a rua? Eu vou atravessar a rua, olho para um lado, olho para o outro, atravesso a rua. Preciso comprar alguma coisa, vou no supermercado, vou esperar Deus decidir que eu vou. Não, eu vou no supermercado e vou comprar. E vou no supermercado com cuidado, vou lá, adquiro aquilo que eu tenho que adquirir. Mas existem algumas coisas que fogem ao nosso controle, fogem às nossas vontades, fogem às nossas mãos, e que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos decidir. É aí onde o cristão entra com essa situação de verdadeiramente esperar em Deus.
Aguardar em Deus. O salmista no Salmo 40, no versículo 1, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O que é se inclinar? É olhar para baixo, é ver a necessidade do seu servo, é ouvir o que está falando, e aí atender o seu clamor. Talvez eu esteja a pregar para alguém nessa noite, que está com uma necessidade muito séria, e eu não sei essa necessidade dentro de que área que é, mas eu quero te dizer: está com dificuldade? Espera em Deus. Está com enfermidade? Espera em Deus. Tem uma causa que não está sendo resolvida e você não tem como ir adiante? Espera em Deus. Tem um vizinho que está te perturbando, tirando a tua paz? Espera em Deus. A porta parece que está fechada. Espere em Deus. Porque na antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu, nem os olhos se viu um Deus além do nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então espere no Senhor. Oh glória! Uma certa vez, a arca do Senhor foi tomada. Melhore um pouquinho o microfone para mim aqui, meu filho, por gentileza. A arca do Senhor foi tomada, a arca da aliança foi tomada. Foi levada para território filisteu. E os filisteus agora achavam que estavam com toda a corda, porque a presença de Deus que guiava, orientava, direcionava e que trazia vitórias ao povo de Israel, agora estava em possessão deles. Eles eram agora quem tinha posse da arca do Senhor. Israel tinha sido praticamente destruído. Os filhos de Eli tinham sido mortos. Eli cai da cadeira e quebra o seu pescoço. E a arca do Senhor foi tomada e foi levada para território filisteu. Mas a minha Bíblia diz lá em 1º livro de Samuel, capítulo 5, que a arca é colocada no templo do Deus dos filisteus, o Deus chamado Dagon. E parece que eles colocaram exatamente lá para querer provocar o Deus de Israel, dizendo o seguinte: Dagon agora vai tomar conta de ti, você vai ser submisso a Dagon. Você está agora, Deus de Israel, aos pés do nosso Deus, o Deus Dagon. Mas a minha Bíblia, ela relata que no outro dia pela manhã, quando os filisteus foram ir dar uma olhada para ver como é que estava a situação lá no templo, a Bíblia diz que Dagon estava caído, com o rosto em terra, prostrado diante da arca da aliança. Porque independente do Deus com letra minúscula que seja, de qualquer civilização, diante do Deus de Israel, terá que se dobrar com os joelhos e adorar aquele que é digno de honra, glória e majestade. Oh glória! Ajeitaram o Deus deles, arrumaram, deram uma maquiada, colocaram no lugar, porque não é digno pelos filisteus ver o Deus deles prostrado diante do Deus de Israel.
como ninguém viu, vamos dar uma arrumada aqui, vamos dar uma ajeitada aqui, como o povo não viu, né? Vamos arrumar, vamos ajeitar e vamos colocar o nosso Deus na pose que ele estava, e o povo não precisa saber disso, mas a história registrou esse fato. Ajeitaram Dagon, mas vão lá no outro dia, e Manjumeia para olhar, e quando chegam lá, agora Dagon não somente estava caído, mas a sua cabeça estava cortada, as palmas das suas mãos estavam cortadas. Sabe por quê, irmãos? Quem pensa é o nosso Deus, quem manda é o nosso Deus, as ordens vêm da mente do nosso Deus. Quem trabalha em favor de você, crente, que chegou aqui nessa noite, é o nosso Deus. Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Oh, glória! E esse Deus está aqui nessa noite. Mas uma outra passagem vai me falar que o rei Acabe casa com uma mulher por nome Jezabel. Essa mulher era natural da Fenícia, ali a terra dos Sidônios. Ela era de Sidom, Tiro, Biblos e muitas outras cidades fazem parte da região da Fenícia, e você pode pesquisar isso. Essa mulher era filha de Et-Baal, que era adorador de Baal. Automaticamente, o rei Acabe poderia se interessar por uma jovem que estava dentro de Israel, serva de Deus, da descendência judaica, da descendência hebreia, e assim sucessivamente, e casasse com ela. Mas o crente, quando não tem a visão do Senhor, que não está vigiando, que não está olhando a Bíblia Sagrada, que vive só vendo Instagram e outras redes sociais, não se interessa realmente por alguém que esteja dentro da igreja. Porque qualquer pessoa que esteja do lado de fora é mais interessante do que quem está dentro da igreja. E Acabe perdeu o foco. Ele se interessa por uma mulher que estava no território que não era um território que fazia parte de Israel. Uma mulher adoradora de Baal. Tome muito cuidado com os adoradores de Baal por aí. Tome muito cuidado com os adoradores de Azerá por aí. Tome muito cuidado daqueles que não fazem parte do povo de Deus, para que você não se meta num jugo desigual e venha trazer dificuldade para a sua vida espiritual, para o resto da sua vida. Ele casa com essa mulher leva para o território israelita a adoração a Baal, e ela introduz com tanta força, que o povo se divide entre a adoração ao Deus verdadeiro e a Baal. Só que Deus não se deixa escarnecer. A adoração que é para Ele não deixa ninguém tomar. A adoração que é de Deus, Ele não deixa ninguém tomar. Até uma vez que Elias chega e diz o seguinte: eu quero dar um conselho para vocês. Se Baal é Deus, pega e segue ele, esquece o Deus de Israel. Agora, se Deus, com letra maiúscula, é Deus, então segue a Deus e esquece Baal. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Fica um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja. Um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo. Um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja. Um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo. Decide o que vocês querem fazer da sua vida. E eu tenho certeza que Deus está falando conosco nessa noite. Para resumir, Elias marca um confronto, um desafio. E ele tinha convicção daquilo que ele servia. Nós vamos fazer o seguinte:
para acabar com essa desordem que está dentro do território de Israel. Nós vamos proclamar aqui um desafio para que nós coloquemos fim nessa situação. Nós vamos subir ao monte, e lá nós vamos oferecer sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Você está entendendo aí o que Deus está falando conosco dessa noite? Sabe o que é ter convicção no Deus que você serve? Sabe o que é entender que verdadeiramente vale a pena esperar nele, porque ele vai trabalhar em favor de você? Sabe o que é ter certeza que no momento certo Deus vai responder às nossas orações? É o que Elias tinha, convicção, plena convicção. E ele leva os profetas de Baal e de Azerá, cerca de mais ou menos 750 profetas. A Bíblia diz que eles começam a oferecer sacrifício, pegam os altares, e no altar fazem o sacrifício, e pegam, começam a clamar, cadê Baal? Baal não responde, Baal não atende, Baal não ouve, Baal não fala nada, Baal parece estar com os braços cruzados, está com os olhos fechados, os ouvidos tapados. Aí Elias, cônscio daquilo que Deus iria fazer, diz para eles: fala mais alto, talvez ele viajou. Grita mais alto, talvez ele está distante, não está ouvindo. Fala mais alto, talvez ele deu uma saidinha ali, e ele pode voltar, ele pode ouvir, e nada aconteceu. Se cortaram, se retalharam, fizeram e aconteceram, e Baal não fez nada em favor do seu povo. Mas chega o momento do servo de Deus oferecer sacrifício. A Bíblia diz que tinha um altar ali, porque nós não podemos oferecer sacrifício no mesmo lugar que os filhos de Baal oferecem. Não foi no mesmo altar, tenha certeza disso, e a Bíblia fala sobre isso. Então, foi lá, limpou aquele altar que estava lá, limpou aquele altar porque estava esquecido, porque já não ofereciam mais nada a Deus, somente a Baal. Foi lá, limpou o altar, preparou o altar, mandou jogar água em volta do altar, arrumou tudo certinho, dobrou o seu joelho, levantou a voz para o céu, clamou, e o que aconteceu? Desceu o fogo do céu no mesmo instante, queimando o sacrifício. E o fogo de Deus, quando cai, é tão forte que ele queima o sacrifício e ainda lambe toda a água que está em volta. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus, e esse Deus, o Deus de Israel, está presente aqui nesta noite. Os deuses do Egito ficaram decepcionados. Podemos falar de Heket, que era o deus Ram lá do Egito. Podemos falar de Api, que era o rio Nilo, que era um dos deuses dos egípcios. Podemos falar de Apis, que eram os bois, o deus boi lá do Egito. Podemos falar de Ra, que era o deus sol lá do Egito. Quando Deus começa a agir nas 10 pragas que enviou lá no Egito, todos esses deuses começaram a cair por terra. Não responderam, não agiram, não tiveram poder para tentar combater o Deus de Israel. Sabe por quê? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além desse nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. Mas a história bíblica vai me dizer que existe um Deus, o Deus de Israel. Esse Deus vem abrindo o mar vermelho,
Esse Deus vem fazendo com que águas amargas se tornem água potável. Esse Deus vem fazendo com que muralhas caem por terra. Esse Deus vem parando o Rio Jordão. Esse Deus vem fazendo o sol e a lua parar, para que você seja abençoado, mudando todo o curso da história, simplesmente para trazer bênção à tua vida. E esse Deus está aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele, porque dele vem a misericórdia, dele veio agir. Salmo 33 e 20 diz o seguinte: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quero contar um rápido testemunho aqui para você. Uma certa vez, nós estávamos recém-casados, eu e minha esposa. E nós estávamos num momento passando por uma certa dificuldade financeira. As contas não estavam fechando, irmã Gilméia. Talvez tenha alguém aqui que nunca passou por isso. As contas sempre foram abençoadas, você sempre teve dinheiro para pagar as coisas, mas eu já passei por muita dificuldade, irmãos. E nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande. E nós tínhamos que arcar com um compromisso, que estava faltando mais ou menos 5 dias para arcar com esse compromisso. E não tinha dinheiro, irmãos. O que é que eu fiz? Conversei com Deus, devolvi meu dízimo, e li essa palavra, que dizia o seguinte: descansa e espera nele. Eu dobrei o meu joelho com tanta fé, dentro de casa, irmã Maria da Glória, e eu disse para o Senhor: Senhor, compromisso está vindo aí, tu sabes que eu sou teu servo, e a tua palavra diz para mim descansar e esperar no Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar e vou esperar no Senhor, porque de mim não tem solução, não tem solução. Sabe o que eu fiz? Tranquilizei meu coração. Passa 2 dias, quando eu chego em casa, dentro dali onde ficam as cartas, tinha um envelope da Caixa Econômica, e aí é onde nos falta fé. Quando eu pego o envelope, eu olho o envelope e falo: meu Deus, lá vem mais cobrança. Mas a tua palavra mandou esperar em ti. Vamos abrir esse envelope. Quando eu abri o envelope, dentro do envelope estava escrito assim, que eu precisava procurar a caixa, porque tinha 2 salários guardados lá, do PIS, que eu não tinha recebido, e que era para mim ir urgentemente retirar. Ah, pastor Marcelo, isso é coincidência. Coincidência. Coincidência não, irmãos. O nosso Deus, Ele trabalha antes da guerra começar. Antes da dificuldade chegar, Ele já está trabalhando, Ele já está agindo, porque Ele sabe que você vai precisar de ajuda. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei o dinheiro, paguei as contas, ainda comi um franguinho abençoado. Eita glória! Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu
nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daquele que nele espera. O que você está esperando no Senhor? Coloque-se de pé. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nessa noite renove as suas forças no Senhor. É noite de festa, noite de alegria, noite de bênção, porque o Deus que trabalha em favor de Israel é o mesmo Deus que trabalha em favor dessa igreja, e nós esperamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Você que tem uma causa, parece que está difícil, vem aqui na frente, você vai continuar esperando no Senhor. Quem sabe o milagre pode ser hoje na tua vida. Você que precisa de uma decisão na tua vida, e você está esperando no Senhor, eu quero te dizer que a tua decisão pode ser nessa noite. As portas parecem que estão fechadas, a enfermidade bateu a porta. Eu quero te convidar aqui à frente, eu quero orar por você rapidamente, não vamos tomar muito tempo, já chegou a hora de nós concluirmos o nosso culto. Está com dificuldade, espere em Deus. Saúde está difícil, espere em Deus. As finanças não estão batendo, confia no Senhor, espera no Senhor. Situação conjugal, parece que não tem mais jeito, filho saiu de casa, abandonou a família, espera no Senhor, que Deus tem vitória para ti nessa noite. Deus tem vitória para a sua vida.